Mas essa peca. Eu? O senhor falou de mim? Arrancou a folha do meu livro quando eu ia falar. Eu? Subiu a Se página. eu me conhecia, o senhor tem certeza que eu ia colar a folha. Se eu tivesse aí, não ia deixar ninguém arrancar. Subiu a página. Meu Deus do céu, e agora? Então vamos falar um pouquinho dos bem-aventurados, dos aflitos, porque serão consolados. Isso aí, quem não está careca de saber, eu vou falar para vocês, foi Jesus quem disse, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. E as provas da vida fazem progredir. Isso está no livro Libertação e também no Evangelho segundo o Espírito. Não, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Isso, eu estou falando Mateus, essas coisas, porque o Espírito nunca olha a Bíblia, né? Nem sabe o que quer dizer. Ele vê ali Mateus 5, 2.4, não sabe o que quer dizer isso, né? É o capítulo e o versículo. Se você tiver curiosidade de ver a Bíblia, vai saber o que isso significa. E deste livro aqui, na luz do Evangelho, pegar aqui a lição, a tia de Filipe, que fala das provas. Então, quando a gente fala prova, gente, aqui na Casa Espírita, nós não estamos falando de pegar um professor chega e fala, tira uma folha, vamos fazer uma provinha, né? Aí todo mundo fica com aquela dor no abdômen, ixi, agora, né? Mas as provas, essas dificuldades, as doenças, as adversidades, isso é que nós chamamos de provas, né? São aquelas dificuldades que surgem em nossa caminhada e que às vezes nos causam dor física, não é? Às vezes precisa de uma cirurgia, às vezes fala bastante remédio, dor também da mente, uma depressão, um caso mais grave, mental, precisa até ficar alienado mentalmente, né? E também uma coisa espiritual, né? Você sente uma tristeza, uma perda, alguma coisa assim. Então essas são as dores que surgem em nossa caminhada. E ali diz o seguinte, que as provas da vida fazem progredir. Isso é uma afirmação, se a gente for pegar lá no Evangelho, né? E ali eu estou questionando, quando e também em qualquer situação, essa dor vai nos fazer progredir? Se fosse, seria bom, gente, mas não é. Porque vai depender da forma pela qual nós vamos passar por essa dor. Depende, por isso que depende. Tá? Vamos imaginar um riachinho, você tem lá no alto de uma montanha, uma nascente. Aquele fiozinho de água começa a descer o monte. E vai tranquilo, vai fazendo umas curvinhas, onde surge uma pedra, e vai descendo o morro tranquilamente. E esses desvios que ele vai fazendo são algumas coisas que estão surgindo ali. E essas coisinhas surgem na nossa caminhada também. E nós deveremos ter essa maleabilidade que a água tem de ir contornando esses obstáculos. Porque se nós ficarmos batendo ali na ponta das pedras, nós vamos nos machucar. Entende? E o rio, muito sabiamente, a água vai desviando e vai chegar um momento que ele encontra umas pedras muito grandes e ele não consegue ultrapassar.
Mas ele é sábio e ele não fica ali, né? Ele fica, procura um buraquinho, não consegue passar, tal, ele vai assim o quê? Crescendo ali. Ele espera. Ele não espera à toa, ele espera que ele vai adquirindo uma força até que ele consiga passar por cima daquele obstáculo. E aí ele continua a caminhada dele. E assim, desviando, e vai se unindo a outros riachos, até que um dia ele chega no objetivo final, que é o mar. Este caminho é o exemplo ideal para a nossa vida. Nós estamos neste riachinho e qual é o nosso objetivo? Não o oceano aqui, né? Mas é uma plenitude no mundo espiritual. Esse é o nosso objetivo, ou deveria ser, né? Agora, para atingirmos este ponto, como nós vamos fazer? Aí é que está a questão. Os probleminhas que surgem e nós vamos conseguindo controlá-los. Probleminhas que surgem pode ser o quê? Uma chuvinha na hora de trabalhar, probleminha. Repetir um ano na escola, probleminha, né? Mas quem já fez um problemão de ter repetido um ano na escola? Ninguém? E o pai de vocês, quando vocês repetiram, fizeram um problemão? Fizeram? Então, arrumar problema à toa, né? Tem uma estatística que diz que 80% das nossas preocupações não se concretizam. Então a gente arruma muita preocupação durante o dia, e só de 10 preocupações, só umas 2 que vão se tornar realidade. As 8 delas vão passar, nem vamos perceber. Então nós arrumamos muita preocupação, né? Tem pessoas que hoje já estão pensando no que vão fazer amanhã, se vai chover, se vai fazer frio, que roupa que vai pôr, não sei o quê. Então, à toa. E se a gente desencarnar hoje, para que você fica pensando na roupa? Né? Quando a gente amanhã cedo, está chovendo, abre a janela, aproveita para abrir a janela, que agora toda já olha o clima no celular, né? Para ver se vai chover, não sei o quê, nem olha mais para a janela. Então abre a janela e vê se está sol, chuva. E então esses probleminhas a gente vai levando normalmente. Mas chegam os problemas maiores. Às vezes você quer namorar com um sujeito que não quer te namorar. E você teima que quer namorar. Não porque é meu. Gente, não existe nada que é meu aqui na Terra. Né? Filho não é meu, pai não é meu, namorado não é meu. E a gente é tão egoísta e fala, vou no meu médico. Que meu médico? Você ainda vai lá e paga para ele. Você fala que ele é seu médico. Né? Percebe? Né? E vai lá, às vezes não gosta, ainda você paga, ainda você fala que ele é seu. Olha que mania, né? De usar as palavras erradas. Porque nós usamos os pensamentos errados. Não existe essa posse. A única coisa que sabemos é que vamos desencarnar e a única coisa que vamos levar são as coisas boas que nós fizemos, ou as ruins. Só isso que vamos levar, não é nada. Porque é bom frisar que as ruins nós levamos também, porque senão ele poderia falar, vou só fazer coisa ruim, então, se não vou levar mesmo, né? Fica tudo por aqui. Mas isso a gente leva, tá? São as nossas obras, tanto boas como ruins. As boas, é lógico que vão
nos dá condições de estarmos com espíritos afins que fazem ou fizeram obras boas. Né? Os que fizeram obras más vão estar com esses espíritos que fizeram ou fazem obras ruins. Então daí vai o quê? Vai resultar que vamos encontrar um mundo onde vamos estar com pessoas que gostamos e que nos fazem bem. E também das outras nós vamos gostar, porque nós somos afins, mas não vão fazer bem para nós, né? Não vai nos ajudar a crescer. Como na escola da vida, né? Nós temos aqueles alunos que a gente chamava, não sei se usa esse termo da CDF, ficavam lá na frente, né? Só tiravam 10. Se a professora descuidasse, tirava 11 até. Aí tem aquele lá do fundo, que a nota máxima é 4 quando não consegue uma cola, né? Então a gente escolhe com quem ficar. E nós, quem escolhe ficar com a turma do fundo, se dá bem com eles, porque tem a mesma afinidade. Quem escolhe ficar com a turma da frente, se dá bem também, porque tem a mesma afinidade. Agora, o propósito são diferentes. Aqueles que estão estudando para tirar notas boas têm um propósito, têm um objetivo. Os que estão lá no fundo, o objetivo é diferente, ou os objetivos são diferentes, né? Uns que estão lá no fundo, o objetivo é mais imediato, é satisfazer os desejos do momento, ou é fazer bagunça, jogar figurinha, na época da Copa já trocar figurinhas, combinar o que vai fazer de arte depois de sair da escola, né? E assim por diante. Os da frente querem aprender, ficam pensando na hora que sair, onde vão fazer as lições, né? Como que vão estudar, na casa de quem, de outro. Então você vai ter objetivos diferentes e vão ter conquistas diferentes. Na Terra também, nós não estamos aqui para passeio. E temos o quê? Que aproveitar enquanto estamos aqui nesta escola, fazermos as nossas escolhas. Porque é muito mais fácil para os alunos que estão lá no fundão não prestar atenção na aula, não fazer as lições de casa, né? Se tem trabalho, se vê se alguém fez, ele copia, né? E assim por diante. É aquele mais focadão. Os da frente vão procurar, vão buscar, vão fazer, vão estudar e aprender e vão conquistar coisas melhores. Então esse tipo de vida é o nosso tipo de vida aqui na Terra. Percebe? Então isso são as provas. E as provas, por que elas vão nos fazer crescer? Porque nós vamos nos esforçarmos para ultrapassar esta força. Como a água teve paciência, o riozinho, para ultrapassar, às vezes um problema é grande e nós não vamos conseguir passar de imediato. Mas também nós não vamos ficar xingando, nos rebelando e tal, né? Nós vamos procurar serenar, acalmar, pedir ajuda para os amigos, familiares, para Deus, até que possamos suplantar aqui. Às vezes pode ser um caso de doença grave. Tá? Você vai falar, bom, seu marido não tem jeito, vai o médico deu 24 horas. Não sei o quê. Né? É aceitar, exato, que ele possa ser. Não para que Deus o leve, né? Não vamos parar com essas coisas. Que Deus o leve para um bom local. Não.
Deus possa fazer o melhor para ele, né? Porque se ele não mereceu nada, não, porque morreu, que Deus vai levar para um outro favor. Não é verdade? Então, até o nosso pedido na prece deve ser diferente. Para que ele possa ser adormecido, tenha calma e tudo mais. Mas não que Deus, porque senão onde estaria a justiça, né? Então, quando bem suportadas como expiações, apagam as faltas e purificam. Então veja, as provas quando bem suportadas, ali está falando, está dando um detalhe, como as expiações. Então, existem provas que são expiações e tem provas que não são expiações. Então aqui nós estamos falando das expiações. Elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o estagiário, ele deve ser o remédio, né? Aí vem aquele, bom, se a prova apaga as faltas, se purifica, purifica o quê? Purifica o espírito, né? Nós somos espíritos. Vai o quê? Nós vamos conseguir, através dessas expiações, dessas provas, dessas reparar aquilo que fizemos de errado. Então, em nossas encarnações ou reencarnações sucessivas, e também nesta, não vamos pôr só a culpa nas outras, não, nessa também já fizemos muita coisa errada, né? Nós fizemos coisas erradas e precisamos reparar aquilo que fizemos de errado. Não é mais como a gente ia na igreja católica e falava para o padre, ó, eu fiz isso de errado, ele falou, reza 3 Pai Nosso e Deus te perdoa. Não é assim. Porque Deus, aí você pode me perguntar, onde fica a bondade de Deus, né? Aí eu devolvo a pergunta, e como fica a justiça de Deus? Se você faz algo de errado, e a turma costuma falar isso, mas Deus não é bondoso? Principalmente quando a gente vê aqui na frente uma pessoa paralítica que não consegue se mover, não consegue tomar nem água, tudo é por sonda, não consegue fazer as suas necessidades físicas também por sonda, né? Aí só olha a pessoa, fala aquele moribundo ali na cama, você fala, mas cadê a bondade de Deus? Por que uma pessoa nasceu e está daquele jeito? Por que ela sofreu um acidente e quebrou um negócio aqui na coluna, que ela ficou paralítica, quebrou não sei o que, e ela não morreu, né? E ainda vai ficar mais uns 15, 20 anos ali, dando trabalho para os pais, para quem vai acompanhar, tudo mais. Não bastava ter quebrado de uma vez, aí ele fala, onde está a bondade de Deus? Aí eu falo, e onde está a justiça de Deus? Se aquela pessoa, sei lá, bebeu até altas horas da madrugada, pegou o carro, saiu dirigindo, matou vários no ponto de ônibus, isso não tem inventando, a gente ouve, né? Só ouvir aqueles repórteres lá que gostam de sangue, que a gente ouve vários dessas por dia. Ele fez, aprontou e tal, aí o carro capotou e quebrou tudo isso. Deus está sendo justo, não é que Ele está sendo bondoso, não é esquecer que existe justiça, gente. Não podemos confundir uma coisa. A bondade não apaga a justiça. Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de reencarnar para corrigirmos aquilo que fizemos de errado. Aí está a bondade dele. E ele não deixa de ser justo. Então, aqui na terra, peguei 100 reais dela. Se o juiz for bondoso, ele fala, você pode reparar se você devolver os 100 reais dela. Se você não vai ser preso. Percebe?
Deus está sendo justo. Devolveu, reparou o que você fez de errado, mas a justiça foi feita. Você vai falar, não, mas por causa desse 100 eu perdi outra coisa, agora eu preciso 130 para reparar. Eu tenho que pagar os 30, mas fez a justiça. Percebe? Isso é um exemplo bem material aqui para ficar claro, né? Então, em termos espirituais, um espírito todo aí moribundo, o que ele aprontou? Ele teve em seu poder o quê? Vamos pegar esses pessoal que invade terra. Às vezes você está lá na sua fazenda, no seu sítio, está lá trabalhando, chega a turma, invade, quebra tudo, às vezes mata um, mata outro. Como ele vai desencarnar? E pior, como ele vai reencarnar para pagar aquilo que ele fez? O outro, você estava lá na sua terra trabalhando, veio uma turma de acelerados, sem cabeça, acha que pode invadir aquilo, te mata, mata a sua família, quando não faz, aproveita da família para outras coisas, e fica por isso mesmo. A justiça fala, não, a terra precisa ser dividida e fica por isso mesmo. Mas para Deus não. Para Deus você tirou vidas, você pegou algo que não era seu, você abusou do mais fraco, e aí como você vai reencarnar? Você pode reencarnar de uma forma que você não consiga mais nem pegar numa arma, você não tem braços, você não consiga mais nem abusar de uma pessoa, né? Você não tiver as pernas, você não vai ser raquítico, colique, se der um vento, ou seja, a asma já faz, né? E aí, você vai falar que Deus é ruim, que Ele não é bondoso? Não, Ele está te dando uma oportunidade, de alguma forma, você reparar aquilo que você fez de errado. Aí você vai me perguntar, mas como uma pessoa que está assim, está reparando? Não, primeiro, ele está ali aprendendo que a força não é para ser usada. Ele está aprendendo a controlar aquele ímpeto dele. Nós não pegamos pessoas e colocamos numa cela que fica lá. Vamos tirar a parte que nós somos imperfeitos e não sabemos fazer prisões, né? Vamos tirar essa parte. Mas quando fosse uma prisão ideal, colocamos as pessoas lá por quê? Porque elas não sabem viver em sociedade. São muito agressivas, são isso, com aquilo, precisa ser usado. Então Deus está pondo esse espírito aqui, nessa condição, porque ele está preso lá. Por quê? Quando nós reencarnamos num corpo que a mente não obedece, nós ficamos aqui no corpo o tempo todo. Não pense que, quando eu falo nós, estou falando no espírito, né? Eu não deixo o corpo aqui e saio por ali. Não. E eu não reencarno com o corpo ruim e o espírito também ruim. Não. O espírito está bom, está com a mente, está pensando. Ele manda sinal para o cérebro. Cérebro, mexe o braço. Mas o cérebro não pensa. Se o cérebro está bom, ele tenta mexer o braço, só mexe o toquinho. Percebe? Vamos andar. Ele tem as pernas aqui cortadas. Como ele vai andar? Fica balançando na cadeira. Para isso é um sofrimento. Imagina você ficar 50 anos assim, dando ordem para o seu cérebro, tendo desejo, querendo comida, aí você só vai até alguém entender que você quer comer, que você está com fome. Para o espírito é um aprendizado tremendo, para ele ver que ele não é poderoso, não é ele que manda, que existe acima alguém que nós
nós chamamos Deus, o quadrado carnal. Que existe para viver em sociedade, existem leis, que eu preciso amar o próximo, como amar a nós mesmos. Então, uma pessoa que faz isso num sítio, ele não ama o próximo, como Jesus falou. E nós não amamos o próximo quando nós falamos do nosso vizinho. Quando a gente varre a calçada e deixa aquele lixo na divisa do vizinho catar. Nós não amamos o vizinho, percebe? Nós não amamos o vizinho quando nós pegamos nosso cachorro e vamos passear e ele faz cocô na calçada do outro e a gente larga lá. Não amamos o vizinho, porque nós não queremos que o vizinho faça isso conosco. Então, são essas coisas que nós precisamos levar em nossa condição. Espírita tem que viver como espírita o tempo todo. Nós não podemos fazer uma coisa e achar que outra está certa. Não está dentro do que Jesus disse, não está certo e não posso fazer. Por isso que nós encontramos poucos espíritas. Encontramos muitas pessoas assim, que vêm à casa espírita em busca de um passe, porque ele já foi em todas as casas de orações por aí, todos os médicos, não encontrou resolução para o seu problema. Aí, bom, fala, seja o que Deus quiser, né? Lá no centro, nem fala centro espírita, lá no centro da Umbanda, seja o que for, né? Aí fica o nome do Pai, tudo para entrar aqui, fica maior medo. Mas a hora que ele consegue a cura, ele some. Por quê? Porque ele não quer fazer essa transformação. Ele não quer viver como espírito, de fazer o que Jesus falou, que não dá para servir a dois reis, né? Não dá para você fazer parte do mundo material e querer alçar o mundo espiritual. Você tem que fazer escolhas. E aí é que a gente não está afim, né? Então temos a expiação, aí os tipos de provas, que é expiação, reparação, né? Os sinônimos, e tem a de ensinamento superior. Por que ensinamento? Esse espírito que fez e aprontou, ele está aqui todo moribundo, ele está primeiro aprendendo. Ele está reparando, ainda está aprendendo. Aí ele vai reparar. Aí sim, numa outra encarnação, uma não, né? Depois de várias, ele volta e vai ajudar a aprender, ele vai reparar, ele vai fazer o quê? Ele vai consertar o que ele fez de errado. Mas ele precisa ir lá naquele sítio onde ele matou? Não. Qualquer local, em qualquer local nós podemos fazer o bem. Jesus disse o quê? Para o mais forte, carregar o fraco. Para o mais sábio, ensinar o ignorante. Para aquele que vê, guiar aquele que está nas trevas. Então, em qualquer lugar, nós vamos fazer as boas obras para reparar aquilo que fizemos de errado. E o ensinamento, quando nós vamos fazer? Quando nós estivermos prontos, não para fazer maldade, mas para vir aprender algo de novo. Porque no plano espiritual a gente aprende sempre. Não existe aposentadoria, gente. Quem quer aposentar, aproveite e aposente aqui, porque no plano espiritual não tem aposentadoria, não. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Então não tem essa de ficar na boa. No plano espiritual nós vamos estar estudando, trabalhando,
ou vamos estar nas trevas, fazendo arte, maquinando as coisas ruins para vir fazer aqui. Mas vai ser constante. E aquele que está nas trevas e não quer fazer, sofre castigo lá. Fica igual, pior que os escravos ficavam aqui. Né? Aí o que acontece? Nós vamos no plano espiritual estudar alguma coisa. E lá é fácil, né? A gente precisa de comida, não tem a mulher que pega no nosso pé, não tem os filhos que falam nada, não está pagando aluguel, não tem problema de falta de dinheiro. Tudo é mais tranquilo, né? Para quem já está numa condição melhor. Aí você estuda lá para ser um cientista. Você vai voltar na Terra para descobrir como faz uma vacina, por exemplo. Aí você vai estudar aqui, vai fazer tudo para você descobrir isso. E aí, se você aproveitar isso e usar essa sua inteligência para o bem, ótimo. Mas às vezes no meio do caminho você fala assim, chega lá no laboratório, né? Fala, poxa, você como cientista vivendo ainda em uma bolsa, não sei o que, você anda de bicicleta, tem carro. Vamos fazer o seguinte, né? Passa isso aí para nós, e você vai, nunca mais vai ter problema de falta de dinheiro. Aí você faz, né? Você usou para o mal a sua ideia. Ou às vezes você faz, era para fazer uma vacina, aí você faz um vírus, que aí vira o covidão aí da vida, né? Entende? Você pode fazer uma bomba que você vai explodir, né? Então, a gente pode usar, você estudou, aí veio para fazer uma coisa boa, para ajudar a humanidade, aí você desvia. São escolhas, gente. Nossa vida é escolha a todo momento. Só que às vezes a gente escolhe o lado mais fácil, porque normalmente a gente esquece o que Jesus disse. A porta da salvação é estreita. Não dá para passar pela larga e pela estreita ao mesmo tempo. Entende? É uma ou outra. Bom, a tia de Filipe era um discípulo de Jesus, muito legal, Jesus gostava dele. E um dia Jesus percebe que ele está muito triste, muito cabisbaixo, e pergunta o que está acontecendo. Ele fala que a tia dele, que ele ama muito, que foi na verdade a sua mãe, ela está ficando louca, resumindo, né? Ela atira pedra nos transeuntes. Alguém atira pedra nos transeuntes aqui? Não? E alguém fala a palavra? Não com a pedra. Alguém mudou a pedra por palavra? Mudou? Mas não mudou nada, né? Ela fala frequentemente, sem dizer coisa com coisa. Bom, aqui eu conheço uns 3 que falam coisa, que andam falando isso. Mas, gente, é normal. Se você está na casa espírita, só tem louco. Então, vocês se sintam à vontade, tá? Não pense que aqui vocês vão encontrar santos. Alimenta assim vasilhas sujas, juntamente com os crentes. Tem gente que alimenta assim ainda hoje. Vamos trocar as vasilhas. Vamos trocar a comida. Não, pô, tem gente que se alimenta de coisas muito ruins. Tem, né? Tem gente que come o que não deveria comer, não é? E às vezes paga caro. Depois se entope as veias do coração, o colesterol fica alto, não sei o quê. Dá tudo errado, né? Alimenta ainda, alimenta de uma forma errada. Tem o prazer do corpo, né? Tem gente que não vai beber água, mas vai beber. Tem gente que bebe, sei lá, 4, 5 garrafas de vinho numa noite.
Tem uns que para dormir precisa beber não sei quantos goles de uísque. Tem outros estão bebendo, mudou o líquido, né? As tias do Felipe, percebe? Aí Jesus fala para o Felipe, ficar tranquilo. Louco é aquele, então a tia dele fazendo aquilo não é louco. Louco é aquele que, possuindo riquezas materiais, se esconde na avareza e no egoísmo. Gente, será que nós nos escondemos ainda na avareza e no egoísmo? Quando o livro diz riquezas materiais, eu não gosto de usar essa palavra riquezas materiais, não. Eu gosto de usar assim, se você não está pedindo para comer, você tem alguma coisa para dar, certo? Então, se você tem alguma coisa que você possa dar ou doar, você se esconde na sua avareza, no seu egoísmo para não doar. Tem gente que não fala, eu não dou R$1 ali no semáforo, porque o cara vai pegar e vai comprar, sei lá o que dá para comprar com R$1, nem sei. Né? Você dá nem 10 centavos lá, né? Não estou falando que é para dar, gente. Eu estou falando que a pessoa se esconde ali, em alguma forma, para não dar. Mas ela pega aquele R$1, sei lá, e vai levar para alguém da forma que ela acha que seria o correto. Porque dar R$1 ali no semáforo é muito fácil, né, gente? Só você deixar assim do lado do carro ali, você pega e dá e pronto. Mas e pegar esse aqui? Não, eu vou doar para uma entidade que realmente faça alguma coisa. Vou levar lá, não sei, para tal local. Né? Uma entidade que cuida de crianças que têm enfermidades físicas grandes e tal. Né? Estabose que chama, né? Por exemplo. Você vai fazer isso? Faz isso. Quando alguém da Pestalozzi vem te oferecer uma rifa ou uma pizza para você ajudar, a pizza é 10, você fala, não vou querer a pizza não, mas fica com os 20, eu quero ajudar vocês. Então tá bom, eu pego a pizza, não é 10, fica com 20. Então eu quero uma pizza. Não vou dar para você, não, eu quero almoçar, não, acabou. Você quer separar. Quando a gente fala que ainda, poxa vida, essa pizzinha por R$10, não está se escondendo aqui em alguma coisa, não? Percebe? Louco é aquele que, possuindo boa saúde, compromete nos excessos, nos vícios, a alimentação e da bebida. Já falei um pouquinho disso, né? Gente, o homem ainda não consegue fazer, o homem já faz vários robôs, né? Mas está muito longe de ser um corpo físico, né? O corpo físico é um robô para nós, né? Deus fez o corpo físico que é um robô para nós. O corpo físico não pensa. Tanto é que acaba o fluido vital, ele fica estendido aí no chão e não inércia, né? Não faz nada. Então, é um robozinho. Mas o homem está longe de fazer um robozinho igual a esse corpo. Né? Um motor que funciona, às vezes, por 60 anos, 70 anos, depende desses vícios aqui da alimentação. A gente vive até mais de 100 anos, às vezes, com esse motorzinho funcionando aqui. Ó. Não precisa trocar bateria, não precisa pôr uma fonte USB para carregar nada. Está longe, né? E Deus fez tudo isso, gente, para nós. E a gente estraga esse corpo com esses vícios. Imagina você dar uma roupa, uma camisa nova, para você mesmo, né? Você fala, poxa, eu vou me dar um presente, vou comprar uma camisa.
Aí você põe, no primeiro dia que você põe, por uma coisa qualquer, ela rasga, ou suja, ou quando vai pôr para lavar, mancha lá na máquina, fica bravo com essa chuva, uma camisa, né? Imagina como Deus fica. O que a gente faz com essa roupa de carne? Esse corpo é uma roupa de carne, né? A gente tem a obrigação de cuidar bem dele. Louco é aquele que, possuindo órgãos físicos perfeitos, assiste a vida passar na omissão e na preguiça, no desleixo e no desinteresse. Então a tia de Felipe não é louca. Louco é isso aqui, ó. Sabe o que é assistir a vida passando? Eu lembro daquela turma lá no Rio de Janeiro, quando tem aquelas escolas de samba, né? Eles ficam todos lá, aqueles camarotes lá na avenida, como chama a avenida, ou Carioca? Sapucaí. Hã? Sapucaí. Fica lá na Sapucaí, né? Assistindo lá, beleza, né? É isso aqui que nós ficamos na vida, assistindo as coisas passarem e não fazemos nada. Não é para ir lá na Avenida Sambar, não, hein? Fazer outras coisas, né? Mais importantes, mais úteis. Tá? Louco é aquele que, possuindo boa inteligência, se ocupa em quê? Fazer coisas para prejudicar o próximo, para iludir. Tem esse que faz isso? Vocês acham que tem? Tantos golpes, né? Até no celular e na internet, que a gente ouviu falar de pessoas que caíram no golpe, né? Pessoas com boa inteligência, mas que estão usando o quê? Por mal a inteligência, em vez de usar por bem. Aí Jesus fala para ele, para o Felipe, sua tia está sob tratamento. Embora pareça louca, sua loucura é o remédio. Então aqui nós retornamos o que a expiação é a prova que ajuda na purificação, né? Então vai saber o que ela fez em encarnações passadas para vir agora estar nessa condição de loucura. Ela está passando pelo tratamento. A loucura ali é o remédio para ela. E se ela passar bem por essa loucura, que ela já está sendo tratada, né? Então ela um dia poderá entrar no mundo dos espíritos bons. Porque quem não reparar o que fez de errado, não vai galgar um mundo melhor. Não vai ter o prazer de ouvir falar numa linguagem simbólica de sentar à direita do Pai, né? O Pai não faz isso, senta à direita ou à esquerda, mas quando Jesus diz, né? Aqueles que perecerem estarão à direita, encontrarão o que? A redenção, a luz, irão brilhar, irão saber o que é ser feliz. Olha, que Deus nos abençoe. Desculpe ter tomado o tempo de vocês, a atenção. Espero que tenha ajudado e que possamos crescer espiritualmente ainda mais daqui para frente.